Olá, nós vivemos um momento de apuração das eleições nos Estados Unidos com a liderança de Joe Biden, uma eleição ainda não definida que deve ter bastante judicialização, mas que se torna também uma boa oportunidade para a gente reconfigurar a comparação entre Trump, atual presidente dos Estados Unidos, e o presidente Bolsonaro do Brasil. Num primeiro momento, em 2018, foi enfatizada muita semelhança entre eles, afinal não tinham papas na língua, eram pessoas que defendiam armas, apoiado por pessoas conservadoras, no caso dos Estados Unidos, ligado lá ao meio oeste, às zonas mais rurais. Mas, na verdade, nós temos também uma oportunidade de renovar essa comparação, enfatizando as diferenças. E elas são extremamente relevantes, né? E é interessante que não são percebidas pelos eleitores brasileiros. Primeiro, Trump é um grande defensor do interesse nacional. E esse interesse nacional tem dois reflexos muito fortes, né? O reflexo da luta pela industrialização nos Estados Unidos, que não é algo que você obtém no curto prazo, né? Você tem que reconstituir ao longo do tempo. Os Estados Unidos ainda é, em termos absolutos, uma indústria de tamanho bastante relevante, mas já não é o maior lugar industrial do planeta, que é a China. E o Trump tem tentado trazer de volta essas indústrias para operarem dentro dos Estados Unidos, porque geraria emprego nos Estados Unidos, né, receita nos Estados Unidos, tributos, né, um saber fazer de americanos, um desenvolvimento tecnológico, e isso é do interesse nacional. Alguns disseram em outras redes sociais que seria uma coisa do interesse apenas do capital, do mais rico. Não é, né, porque na indústria, para cada dono que você possa ter, milionário ou bilionário, você vai ter milhares de industriais, trabalhadores, né? E isso é uma coisa de base social, não é uma coisa só do interesse do empresário, do capitalista ou algo que o valha, né? E em virtude dessa luta, ele entrou numa guerra comercial que é a maior dos últimos 30 anos contra a China. E tem lutado e tem sofrido conflitos diplomáticos no mundo para tentar manter essa estratégia de voltar, né, o que ele chama de American First, América em primeiro lugar, voltar a ser o celeiro industrial do mundo, o local de indústria do mundo, enquanto nós aqui no Brasil, nós estamos, primeiro, numa ação subserviente, cedendo uma série de coisas para empresas ou governos, né, e principalmente empresas e governos dos Estados Unidos, e não em detrimento do nosso interesse nacional. Nós vendemos o domínio da Embraer, né, estamos privatizando a Petrobras, nós cedemos um monte de coisa para os Estados Unidos sem ganhar nada em troca, queremos entrar na OCDE e não se diz bem o que é que vai se ganhar com isso. Foi prometido uma série de coisas do Brasil, não é cumprido, não há acordos assinados. É um alinhamento que você chega a sinalizar com um conflito com árabes que compram bastante produtos agrícolas, principalmente frango e carne do Brasil, em nome de acompanhar o caminho do Donald Trump para ter embaixada em Jerusalém. A gente sofre os conflitos sem ter os benefícios, né? Nós, portanto, não lutamos pelos nossos interesses nacionais, nós somos subservientes enquanto governo atual, e ao mesmo tempo, enquanto lá está industrializando, que é a grande ação nacional, do interesse nacional dos Estados Unidos, além de nós privatizarmos, né, e cedermos para estrangeiros Petrobras e Embraer, nós estamos assinando acordos com a Europa para comprarmos produtos industrializados da Europa e fazer com que nós passemos a exportar ainda mais produtos agrícolas brasileiros, baixando o nosso grau de tecnologia, que hoje está entre grau médio e pequeno, né, e baixo, para um grau mais baixo, uma média mais baixa ainda, já que ao comprar produtos industrializados, nós vamos deixar de produzir produtos industriais e gerar emprego para o industrial brasileiro, para o trabalhador da indústria brasileira, né? Então nós temos muitas diferenças entre Trump e Bolsonaro, apesar de daqui se apoiar muito lá e lá para lá não faz pouca diferença alguma, né, o apoio daqui. Aliás, às vezes cai mal, né, porque o Bolsonaro é associado à supremacia branca,
o que fez o Trump perder um pouco de votos, ou expectativas de votos, já no ano passado. Então, essas coisas têm que ser reponderadas, né? Nós deveríamos imitar os Estados Unidos nisso, ou seja, uma política de interesse nacional voltado para a industrialização. Nós tínhamos 30% do PIB industrial em 1980, hoje nós estamos já caindo para menos de 10%, tendendo a ser menos de 10%, e nós estamos nos esforçando para cair mais ainda, né? Não aprendemos com aquilo que seria o melhor da política americana. Então isso aí, oportunidade nessa ocasião de fazer um balanço entre Trump e Bolsonaro, e eu acho que essas diferenças são muito mais relevantes para nós brasileiros do que as supostas semelhanças. Um abraço a todos e até breve.